Colegas, hoje com mais um informe sobre a grande farsa, ou melhor, a maior farsa que a perícia médica já sofreu. O maior e pior ataque. Eu digo perícia médica desde a nossa origem. Ou seja, nós nunca sofremos um ataque tão forte, tão destruidor, tão avassalador como estamos sendo. E o pior, vindo de outros colegas. Então, nesse sentido, eu gostaria de deixar claro, evidente, que a gestão está induzindo os senhores a cometimento de infração ética, está induzindo a que vocês tenham que preterirem da sua autonomia médica e da sua técnica pericial. Além do mais, estão também induzindo aos senhores com um crime de falso, ou seja, falsidade ideológica, dizendo que está fazendo uma coisa e está fazendo outra completamente adversa. Nesse sentido, que a associação vem aqui a público comunicar aos senhores que está ou estará ocorrendo, patrocinando para todos os associados o custeio do amparo advocatício do seu departamento jurídico. Para os que ainda não são associados, se filiem, que terão o mesmo amparo advocatício. Tamanha a fragilidade que a gestão está nos impondo, está nos colocando. Não é possível. Eu estou falando para sócio, para não sócio, eu estou falando para todos os peritos. Faço um apelo, assim como da telemedicina, da teleperícia. Não participem disso. É o aviso que eu dou, é o apelo que eu faço. Nesse sentido, e nesta hora, gostaria de ouvir o doutor Francisco e, em seguida, o doutor Paulo Vitor. Por favor. Bom, colegas, as aulas que a administração vem dando aos colegas de norte a sul do país são um show de mentiras e falácias e um show de crimes consecutivos que estão sendo cometidos contra a carreira e contra a sociedade. Eles mentem ao tentar induzir vocês a acreditarem que estão fazendo um mero parecer, quando, na verdade, pelas alterações que vocês estão vendo no SAB, o que está sendo feito é um laudo médico pericial de incapacidade por verossimilhança, que é uma bizarrice que a gente ainda está tentando entender como é que funciona. Eles fizeram um remendo, não sabe, para transformar a incapacidade para incapacidade por verossimilhança. E o remendo foi tão mal feito que o que a gente está vendo agora nas perícias dos últimos dias são periciandos que têm agenda presencial em agências com menos de 60 dias, que estão sendo impedidos de fazer perícia, porque essa perícia foi automaticamente desviada para a perícia de papel. Então, eles estão chegando na agência, não estão conseguindo fazer a perícia presencial, porque o SAB está programado para desviar eles para a perícia de papel, independentemente da fila ser maior ou menor que 60 dias. Isso está gerando revolta e confusão nas agências e está sobrando para nós da categoria. Outra situação é o perito que está na ponta, abrir o PMF Tarefas e encontrar lá a tarefa de análise documental, análise de documento médico, que é uma análise remota. Ou seja, eles não estão conseguindo fazer absolutamente nada de gestão sobre esse sistema novo que eles programaram. E pior, não tem nenhum ato normativo que regulamente esse fluxo que eles estão fazendo. O que eles estão tentando fazer é forçar o perito médico a conceder, através de dar mais pontos para o perito que conceder, menos pontos para o perito que não conceder, dando o mesmo tipo de trabalho para ambos, seja para um ou seja para outro. E o nome disso é crime, isso é improbidade administrativa. Eles estão forçando o perito a escrever coisas no sistema que não existem, informações falsas, isso é crime. E pior, eles estão ameaçando os peritos com punições administrativas e investigações correcionais. Isso é crime também. Em primeiro lugar, e aí o Paulo Vitor vai explicar melhor, eles não podem fazer isso porque nós temos dispositivos na lei que nos protegem desse tipo de ameaça. Em segundo lugar, esse tipo de ameaça é um crime por si só. Então, o que eu estou percebendo é que eles estão tentando transformar os peritos em escrivões. E a gente já viu isso ocorrer no SUS, 30 anos atrás, quando os médicos, antigamente só tinha médico no SUS,
e eles começaram a criar os protocolos para atendimento rápido, em nome de uma suposta segurança social. Quando o gestor viu que o protocolo funcionava por si só, tiraram os médicos. Hoje em dia, a gente só tem enfermeiro e agente de saúde. Os médicos foram embora. E é o que vai acontecer com a gente. Se nós deixarmos esse tipo de coisa ocorrer, eles vão tirar os peritos e vão colocar qualquer um para fazer essa verossimilhança fake que estão tentando nos imputar. Paulo Vitor, peço, por favor, que você explique para os peritos por que eles não devem ter medo de ameaças de PAD e coisas similares. Inclusive, já antecipando que nós já temos um caso bem caracterizado no estado de São Paulo, que nós vamos sim formalizar a denúncia, porque foi um completo assédio a um colega, ameaçando, inclusive, com PAD. A chefe da DR2, Sara Cleide, vai ser processada por ameaçar peritos. Essa vai ser a primeira de todos. Por favor, doutor Paulo Vitor. Olá, peritos e peritas. Bom, conforme o doutor Argola e o doutor Francisco adiantaram, o que me cabe mencionar aqui para vocês hoje são basicamente os pontos que têm sido evidenciados como de maior gravidade nesse modelo todo. A primeira coisa é dizer que, após a gente receber relatos sobre as reuniões técnicas, está muito flagrante que o modelo todo se baseia não no que eles tentam mostrar como uma hierarquia das normas, como uma base de validade legal para o modelo, que estaria amparado na Constituição, na Lei 14131. Na portaria conjunta. Na verdade, todos esses atos são falsos normativos no que tange especificamente a atuação do perito médico federal, e o modelo está sendo construído com base única e exclusivamente em ameaças. A maior prova disso é que, até o momento, como o doutor Francisco pontuou, não existe ato da Subsecretaria da Perícia Médica Federal que regulamente nem as alterações do SAB e nem a forma como os peritos devem proceder nessa análise documental por verossimilhança, a famosa perícia de papel. Como o doutor Francisco pontuou, e cumpre a mim trazer para os senhores, quando da alteração da lei da carreira, pela lei 13.846, de 2019, foi inserido também um dispositivo, especificamente o artigo 124C, na lei 8.213, que é a lei que trata dos benefícios previdenciários do regime geral. Eu vou abrir aspas aqui para citar o dispositivo para que os senhores e as senhoras fiquem bem tranquilos em relação à atuação nesse momento. A redação é a seguinte: o servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previdenciários previstos nessa lei motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas na hipótese de dolo ou erro grosseiro. Então, está bem caracterizado no artigo 124C da 1913, que o servidor só responde no caso de dolo e erro grosseiro. E, ao contrário do que eles têm tentado pregar, dolo e erro grosseiro encaminhar o segurado para a perícia presencial diante da total ausência de elementos necessários para a realização do ato médico pericial. Dolo não configura dolo e erro grosseiro. O que configura erro grosseiro é exatamente o modelo da perícia de papel, que contraria o Código de Ética Médica, que contraria as resoluções em vigor do CFM e os pareceres também emitidos pelo CFM, inclusive durante o estado de calamidade pública. Outro ponto que cabe mencionar, agora em relação especificamente a essas ameaças e a essas coações que têm sido feitas pelos gestores, é para que os senhores não se apequenem, não se amedrontem. Isso é uma tática utilizada para empurrar aquilo que não tem fundamento. Então, o dispositivo que os senhores devem se utilizar para se sentirem seguros é o novo dispositivo do Código Penal, que trata do crime de denunciação caluniosa, que foi inserido no ano passado pela Lei 14.110. Vou ler novamente, vou ler esse outro dispositivo para os senhores e para as senhoras, para deixar claro. Incorre em denunciação caluniosa quem dá causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial ou, no caso presente, processo administrativo disciplinar contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. A gestão da SPMF sabe que os peritos possuem autonomia. Isso está resguardado em todos os dispositivos, em todas as decisões,
e, mesmo diante do exercício pleno da autonomia médica, querem imputar a instauração de processo administrativo disciplinar. Isso, como o doutor Francisco pontuou e o doutor Argolo também pontuou, isso é crime, isso é denunciação caluniosa e a pena prevista para esse crime é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, senhores e senhoras, peritos e peritas, a tática para a implementação ao arrepio de tudo é a ameaça, é a coação. E além desse dispositivo da denunciação caluniosa, asseverar não só para os peritos e peritas que estão no trabalho remoto, mas principalmente para os gestores da SPMF, o STJ vem decidindo que a conduta reiterada de ameaças e de coações, a conduta insistente configura assédio moral. E assédio moral no serviço público, de acordo com o que vem definido o Superior Tribunal de Justiça, configura improbidade administrativa e causa, inclusive, a perda do cargo. Então, assim, se entendem que ameaçando os peritos vão chegar a algum lugar, tenham a consciência de que a lei caminha ao nosso lado. A lei caminha ao lado da ANMP e a lei caminha ao lado dos associados que fizerem uso pleno da sua autonomia médica. Ok. Vamos, senhores, peritas, sócios e não sócios, não cortem a sua autonomia, não joguem no lixo o seu CRM, não façam nada no SAB no que concerne ao DocMed. Parem quando identificar no PMF Tarefas e deixem em exigência. Ponto. E todos se reportem à ANMP, assim como o Francisco hoje pela manhã já pediu documentação de todos da confusão que está ocorrendo em todo o Brasil, pelo SAB, pelo PMF Tarefas, por tudo, para que a gente possa tomar as devidas providências. Então, fiquem todos tranquilos, contem com a associação, essa sim é que tem o condão de proteção aos senhores, de defesa da carreira, de defesa da categoria, de fazer a coisa certa. Só para finalizar, uma orientação aos peritos. Quando vocês estiverem no remoto e encontrarem a análise DocMed, análise de documentação médica, a orientação da ANMP é colocar em exigência e acabou. Aparentemente não tem nem campo para justificar. Se houver um campo novo para justificar, nos avisem que a ANMP dará a orientação para preenchimento do campo. Se o senhor estiver na perícia presencial e aparecer uma análise de documentação médica, é para devolver para o administrativo, para ele remarcar e coloque que não compareceu. Se aparecer a análise de perícia inicial e o SAB abrir como a incapacidade por verossemelhança, encaminha para o administrativo, porque houve um agendamento duplo com prioridade para preço de papel. Esse cidadão, infelizmente, vai ter que ser remarcado e coloque que não compareceu. Não façam nenhum tipo de preenchimento no SAB aonde tiver aberto o campo análise por verossemelhança. Essa é a orientação da ANMP para não fazer laudo médico pericial de análise por verossemelhança, em nenhuma hipótese. Travestido de um parecer, né? O que difere completamente. Que falsamente foi ensinado nas reuniões técnicas como se fosse um mero parecer. Isso. Ok? O recado está dado. Contem com a ANMP. Estamos disponíveis 24 horas. Temos que enfrentar mais essa batalha com toda a nossa força e o apoio jurídico da associação. Contem conosco.